Você sente isso? Um chamado que pulsa, uma urgência que não vem da terra, não é som de guerra, nem ruído de multidão. É algo que atravessa o tempo, como um sussurro vindo do trono de Deus, cortando os séculos e alcançando os ouvidos de quem ainda tem coragem de ouvir. Antes das catástrofes, antes das pragas, antes das bestas e dos selos, havia uma voz. Não era uma voz qualquer, era a voz do próprio Cristo. E foi ela que rasgou o céu em direção à alma de um homem isolado numa ilha, esquecido pelos homens, mas lembrado pelo céu. O que aconteceu com João em Patmos não foi uma visão comum. Foi um encontro que quebrou as barreiras entre o que é terreno e o que é eterno. Quando ele ouviu aquela voz, o tempo parou. A areia sob seus pés já não era mais real. A solidão virou presença. A caverna virou altar. João não apenas viu o futuro. Ele atravessou o véu que separa esta realidade daquilo que ainda está por vir. E o que ele viu não foi um simples fim, foi uma convocação. O Apocalipse não é um livro de terror, é um convite, não é apenas um aviso de juízo. É uma carta de amor de um Deus que ainda chama seus filhos pelo nome. Cada selo, cada trombeta, cada cena celestial, tudo foi mostrado para João com um único propósito: revelar o que estava escondido, mostrar que o fim não é desespero, é destino, é retorno, é reencontro com o Rei que está vindo. Hoje você vai enxergar o que João viu, vai ouvir o que ele ouviu, e mais do que isso, vai entender que essa história não é só dele, é sua, porque a mesma voz que o chamou está chamando você agora, a voz que rasgou o céu. Quando a voz de Deus rompeu o silêncio da ilha, não foi o som que preencheu o ar, mas a própria presença que invadiu o tempo. João não esperava mais ouvir nada. Velho, exilado, esquecido por Roma e pela sociedade que o rejeitara por pregar o nome de Jesus, ele vivia dias de silêncio e lembrança. As ondas batiam nas rochas, como se marcassem o compasso de uma oração solitária. Aquele homem que um dia encostara a cabeça no peito do Mestre, agora ouvia apenas o som do vento. Mas Deus sempre fala no tempo em que o homem pensa que o céu se calou. E quando fala, não há distância, não há prisão, não há parede que segure a voz do Eterno. A Bíblia diz que João ouviu por trás de si uma voz forte, como o som de muitas águas. Imagine essa cena. O som vindo de todos os lados, tão profundo que não apenas entra pelos ouvidos, mas vibra no corpo inteiro. Era a mesma voz que havia dito, haja luz, a mesma que acalmou o mar da Galileia e chamou Lázaro para fora do túmulo. Só que agora ela não falava com pescadores ou multidões, mas com um homem só, em uma caverna esquecida. O Deus do universo se revelou a alguém que o mundo desprezou. Essa é a essência da revelação. Quando tudo parece perdido, o céu escolhe falar. João se vira e vê o que nenhuma mente humana poderia imaginar. Ele descreve alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido de glória, com olhos como chamas e voz como trombetas. Aquilo que ele viu não era uma lembrança do Cristo terreno, era a manifestação plena do Senhor ressurreto. O mesmo que lavou pés e chorou em Betânia, agora surge envolto em luz, com 7 estrelas nas mãos e o universo em obediência. João cai como morto. O corpo não suporta a presença de quem criou tudo, mas a mão que o toca é a mesma que um dia o levantou nas praias da Galileia. O toque que curava feridas agora o levanta diante da eternidade. A voz que rasgou o céu não veio para assustar, veio para despertar. Cada palavra dita ali era o início de algo que mudaria para sempre o curso da história. Não temas, disse o Senhor. Essas são sempre as primeiras palavras de Deus, quando a eternidade se aproxima da fragilidade humana. Não temas o que verás. Não temas o que virá, porque o mesmo que revela o futuro é aquele que já venceu o tempo.
João percebe que a revelação não é castigo, é confiança. Deus está mostrando o que ninguém mais poderia ver, porque encontrou um coração pronto para ouvir. O Apocalipse começa ali, no instante em que um homem cansado escuta a voz que separa o visível do invisível. A primeira visão não é de guerra nem de destruição, mas de um encontro. É Deus mostrando que o fim não é sobre o mundo acabando, mas sobre o rei voltando. João vê 7 castiçais de ouro e entende que Deus anda entre as igrejas, observando, corrigindo e sustentando a fé de cada geração. Ele vê as estrelas na mão do Filho do Homem e percebe que nenhuma luz se apaga sem que o Criador saiba. O Apocalipse é, antes de tudo, uma mensagem de presença. Enquanto a visão se desenrola, João entende que a voz que falou com ele não é um som do passado. Ela continua ecoando. Cada palavra escrita no pergaminho é um chamado que atravessa séculos, alcançando corações que ainda buscam o mesmo Deus. A ilha de Patmos era o cenário, mas a mensagem era universal. O céu falava com a humanidade inteira, e João se tornou a ponte entre o eterno e o mortal. A voz que rasgou o céu ainda fala. Fala nas guerras, nas dores, nos silêncios. Fala quando o mundo parece desabar e quando o coração perde a direção. Ela não muda de tom, não perde força, não se cala diante da incredulidade. Cada sílaba dela carrega o mesmo poder que criou galáxias. E aquele que a escuta de verdade nunca mais é o mesmo. João foi transformado. O homem que antes escrevia cartas às igrejas agora registrava o destino da criação. A mesma voz que um dia disse, segue-me, agora diz, escreve. O chamado de um pescador se torna o dever de um profeta. E é nesse ponto que o Apocalipse revela sua essência mais profunda. O que começou com um som no deserto se torna o maior registro da glória de Deus já entregue à humanidade. O céu não fala por acaso. Cada revelação tem propósito. Quando João ouviu o Alfa e o Ômega, ele entendeu que o mesmo Deus que iniciou tudo também encerrará tudo, mas não como quem destrói, e sim como quem conclui uma obra perfeita. Essa é a voz que ainda ecoa hoje, chamando os que se sentem exilados, cansados, esquecidos. Aquela voz que um dia atravessou o céu para alcançar um velho apóstolo, agora atravessa a distância do tempo para alcançar corações que precisam despertar. Ela não apenas anuncia o fim, ela desperta para o recomeço. E quando você a ouvir, vai entender que o Apocalipse não fala sobre o medo do amanhã, mas sobre o poder do Deus que já escreveu o amanhã. Quando Deus escreve o fim antes do começo. Tudo o que João viu não começou no momento em que ele teve a visão. Começou muito antes. O Apocalipse não é uma reação de Deus aos erros da humanidade. É um roteiro já escrito por ele antes mesmo que o tempo existisse. A mente humana tenta entender o fim como um desfecho imprevisível, como se Deus fosse pego de surpresa pela corrupção do mundo ou pelos rumos da história. Mas a verdade é que o fim não surpreende a Deus. Ele escreveu o final antes de escrever a primeira linha da criação. João percebe que está sendo conduzido por uma sequência que já estava determinada. Nada está sendo improvisado. Tudo que ele vê, as trombetas, os selos, os anjos, o julgamento, a vitória, já estava guardado no coração do Eterno desde antes que o homem fosse formado do pó da terra. O Apocalipse é a lembrança de que o Deus que criou também conclui, e não há erro humano, nem plano diabólico que possa desfazer o que ele determinou. Deus não está reagindo, ele está revelando. Quando o livro selado aparece na visão, com 7 selos que ninguém é digno de abrir, João chora. Ele chora não por desespero, mas porque entende que naquele livro está o destino de tudo. E por um momento, ninguém é encontrado digno.
até que surge o Cordeiro, não como um leão destruidor, mas como aquele que foi morto e vive. O mesmo sangue que redimiu também abriu o livro. Isso nos mostra algo essencial. O fim do mundo não será definido pelo caos, mas pela cruz. O livro do Apocalipse mostra que Deus não começou algo que ele não saberia como terminar. O plano da redenção não foi um plano B. Desde o Éden, desde a queda, desde antes da fundação do mundo, a cruz já era a resposta. E o Apocalipse é o capítulo em que essa resposta se torna visível. Não é uma improvisação, é a execução final de uma vontade perfeita. João começa a ver que cada detalhe da revelação tem uma ordem, um tempo, um propósito. A história não está em descontrole, ela está se cumprindo. Esse entendimento muda tudo. Porque se o fim já está escrito, a nossa confiança não depende das circunstâncias. O medo que muitos têm ao ler o Apocalipse vem da ideia de que o juízo é um rompimento repentino. Mas para quem conhece o autor da história, o fim é apenas a transição para aquilo que sempre foi o plano real. Deus nunca escondeu o desfecho. Ele revelou desde o princípio em promessas, profecias, sombras e figuras. O Apocalipse apenas reúne todas essas peças e mostra o quadro completo. João está diante do trono, mas também está diante do passado. Porque tudo o que ele vê já foi profetizado por Isaías, Ezequiel, Daniel. Os mesmos símbolos, os mesmos ecos, os mesmos padrões. É como se o Espírito estivesse dizendo: veja, tudo já estava aqui. A diferença é que agora tudo será consumado. E mais do que isso, João percebe que esse fim escrito não é impessoal. É um fim que se conecta com cada alma, com cada escolha, com cada resposta à voz que chama. Quando o Cordeiro começa a abrir os selos, não é apenas uma sequência de eventos cósmicos. É a liberação do que já estava guardado. Cada selo rompido é uma etapa do plano eterno sendo revelado. E por trás de cada ação está o amor de Deus, conduzindo tudo para um único destino: reunir novamente o céu e a terra. O pecado separou. A cruz uniu. O Apocalipse conclui: o que Adão perdeu, Cristo recupera. O que o mundo destruiu, Deus reconstrói com fogo, justiça e glória. É por isso que entender que Deus escreveu o fim antes do começo traz descanso, porque significa que não estamos à deriva. Significa que a dor tem prazo, que a injustiça será confrontada, que o mal não tem a palavra final. Quem escreveu o Gênesis também escreveu o Apocalipse, e o mesmo que disse: façamos o homem, agora diz: eis que faço novas todas as coisas. A eternidade está voltando ao seu lugar original, e você está no centro dessa promessa. Se o fim está escrito, então cada dia vivido se torna uma preparação. Não uma espera vazia, mas um alinhamento com aquilo que já foi determinado. João vê o futuro não para adivinhar datas, mas para acordar consciências. Ele vê que a história está em movimento, mas não rumo ao acaso, rumo ao cumprimento. Não há tempo perdido, tudo conta, tudo leva a algo maior. E a única pergunta que resta não é se o fim virá, é se você estará pronto quando ele chegar. O trono invisível que controla tudo. João estava em uma ilha esquecida pelo império, isolado do mundo, mas aos olhos do céu, ele estava exatamente onde precisava estar. E é nesse ponto, cercado pelo som do mar, envolto pelo silêncio da terra, que ele vê o centro de tudo. Um trono, não um trono terrestre, limitado, feito de madeira ou ouro, mas o trono que sustenta toda a existência. A imagem não começa com destruição, com fogo, com juízo. Começa com governo, porque antes de qualquer movimento, Deus revela quem está no controle. O Apocalipse não gira em torno do caos. Ele gira em torno do trono. Essa é a grande virada de entendimento que transforma medo em reverência, confusão
em confiança. Tudo que se desenrola a partir daí, as guerras, as bestas, os selos, o céu se abrindo, as pragas sendo derramadas, só acontecem porque uma autoridade permite. Nada foge do trono, nada acontece fora da ordem de quem governa o universo com justiça e propósito. João descreve o trono com detalhes quase impossíveis de imaginar. Ele vê relâmpagos, vozes, um arco ao redor como uma esmeralda, 24 anciãos, 7 tochas acesas que são os 7 Espíritos de Deus, e diante dele um mar de vidro semelhante ao cristal. É como se o céu inteiro estivesse posicionado ao redor daquele centro, como se toda a adoração, toda a existência, toda a decisão celestial partisse daquele ponto. Nada começa fora dele, nada termina longe dele, e ali, naquele ambiente carregado de glória, não há desordem, não há pânico. Os seres viventes dia e noite declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. João entende que o Apocalipse não é a história de um mundo descontrolado. É a história de um Deus que comanda até os detalhes do caos para levar tudo à justiça. O trono é o lembrete constante de que, mesmo quando parece que tudo está fora de lugar, existe uma vontade maior regendo o fim, como já regeu o início. No centro do trono está alguém assentado, não em pé, correndo, ansioso, mas assentado. Isso comunica descanso, soberania, domínio absoluto. O trono não está vazio, nunca esteve, nunca estará. É ali que João vê o Cordeiro, como tendo sido morto. Aquele que venceu não ocupa um lugar periférico. Ele está no centro, no trono, recebendo honra, glória e poder. O mundo pode não reconhecer, mas o céu inteiro se curva diante dele. Essa imagem muda a perspectiva de qualquer um, porque diante do trono não há império que se sustente. Não há ideologia que prevaleça. Não há orgulho humano que permaneça de pé. O céu sabe quem reina, e essa revelação é o que mantém a fé viva quando a terra treme. Quando o juízo começa, quando os selos são abertos, quando as pragas descem, a visão do trono continua. Ele permanece intocável, imóvel, inabalável. João vê que tudo o que será liberado sobre a terra tem origem nesse trono. Isso significa que o juízo não é uma explosão de fúria cega, é uma resposta justa, consciente, santa. O trono representa mais do que autoridade, representa justiça. E justiça no céu não é apenas punição, é restauração, é correção, é o fim de toda corrupção. É a última palavra sendo dada por quem nunca erra. E o mais impactante é que, mesmo cercado por essa magnitude, João é chamado a se aproximar. Ele não é repelido, ele é convidado. O Apocalipse não afasta o homem do trono. Ele revela que o propósito final de Deus sempre foi trazer a humanidade de volta para ele. E tudo o que está por vir, o juízo, os sinais, as guerras, acontece para que esse retorno aconteça. O trono é o início, o meio e o fim da revelação. Por isso, essa visão precisa se tornar real agora. Porque quando o mundo parecer desabar, quando tudo parecer injusto, quando o mal parecer prosperar, lembre-se, há um trono acima de tudo, e ninguém pode ocupá-lo além daquele que foi, que é e que há de vir. Nenhuma notícia, nenhum decreto, nenhuma ameaça pode mover esse trono. Ele é o lugar de onde tudo é decidido, e é por isso que o Apocalipse não é uma história de terror, é uma história de governo. Se Deus está no trono, então nada está fora de controle. E se o Cordeiro está ao lado dele, então a nossa vitória já está garantida. Essa é a revelação que transforma o medo do futuro em fé viva no presente. Porque quando tudo parecer perdido, basta olhar para cima e lembrar: ainda existe um trono no céu. E ele está ocupado, as portas do céu e o silêncio de Deus. João, envolto pela glória do trono,
é agora conduzido a um cenário que poucos ousam contemplar: o silêncio de Deus. Um momento em que o céu, repleto de sons, adoração e revelações, simplesmente para. Não por distração, não por esquecimento, mas por escolha divina. O Apocalipse descreve que, ao romper o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Nenhuma palavra, nenhuma trombeta, nenhum som, apenas silêncio. E esse silêncio não é vazio. Ele fala, ele pesa, ele prepara. A mente humana corre para preencher o silêncio com teorias, medo, inquietação. Mas no céu, o silêncio é parte da linguagem eterna. Ele carrega peso, não ausência. É como o intervalo entre o raio e o trovão. Como o fôlego que antecede a explosão de um exército. Como o olhar de um pai antes de agir. O silêncio de Deus não é falta de resposta. É o espaço onde a justiça se forma, onde a misericórdia decide se ainda haverá tempo, onde o céu inteiro prende a respiração diante do que está prestes a acontecer. João vê 7 anjos que recebem 7 trombetas, mas antes que toquem, outro anjo aparece com um incensário de ouro. Ele vem diante do altar com muito incenso que é oferecido com as orações dos santos. E então, algo extraordinário acontece. A fumaça sobe até Deus, e só depois disso é que o anjo toma o incensário, o enche com fogo do altar e o lança sobre a terra. Raios, trovões, terremotos seguem esse gesto. Mas tudo começa no silêncio. O céu para ouvir as orações dos santos. Esse momento revela um princípio espiritual esquecido por muitos. Nenhuma oração feita com fé é ignorada. Mesmo quando parece que Deus não está falando, Ele está ouvindo. E mais que isso, Ele está acumulando cada clamor, cada lágrima, cada palavra sussurrada na madrugada. João entende que antes do juízo vem o altar. Antes da resposta vem a intercessão. Deus não age sem ouvir. Ele ouve, ele pesa, ele responde. Mas ele faz isso no tempo exato. O silêncio no céu é um aviso e uma graça. Aviso, porque algo grande está prestes a acontecer. Graça, porque é um tempo dado ao homem para que se arrependa, para que desperte, para que volte. Deus, em sua justiça, nunca executa sem antes oferecer caminho de retorno. O silêncio é o último espaço antes da trombeta. É a última pausa antes da sentença. João percebe que o céu se cala, não porque desistiu da humanidade, mas porque está dando espaço para que ela reaja. Esse entendimento deve provocar temor e esperança. Temor, porque o silêncio de Deus não é indiferença, é decisão. É quando ele aguarda a resposta do coração humano antes de mover os céus. Esperança, porque mesmo quando parece que Deus não está falando, Ele ainda está no controle. O silêncio é uma das expressões mais profundas da soberania divina. Ele não precisa explicar o que está fazendo. Ele não está ausente, Ele está preparando. Quantas vezes na vida sentimos que o céu se calou, que as orações não foram respondidas, que o socorro não chegou, que a direção não veio? João está dizendo, há um propósito no silêncio, há um tempo certo para cada revelação. Enquanto parece que nada acontece, tudo está sendo preparado. Deus não age sob pressão, Ele age com perfeição. Quando Ele silencia, não é o fim. É o anúncio de que o próximo movimento terá impacto eterno. A revelação do Apocalipse ensina que o silêncio de Deus é o prelúdio do cumprimento e que cada oração é sagrada diante dele. Quando o incenso sobe, o juízo começa, mas não antes. Isso significa que o tempo da oração é mais poderoso do que imaginamos. É no altar que os destinos se definem. É no clamor que os céus se movem. É no silêncio que o céu ouve mais alto. João, ao ver essa cena, não está apenas observando eventos celestiais. Ele está sendo ensinado a discernir os momentos em que parece que Deus não está fazendo nada, porque nesses momentos ele está preparando tudo.
O céu em silêncio é o céu em estratégia, não é omissão, é precisão, não é ausência, é intensidade contida. E quando o silêncio termina, o som que o segue não é comum, é sagrado, porque nasce do coração de um Deus que ouviu, esperou e então decidiu agir. Esse padrão se repete na história. Deus silenciou por 400 anos entre Malaquias e João Batista, e quando falou novamente, veio com o Verbo encarnado. O silêncio de Deus nunca termina em vazio, ele termina em glória. Por isso, se hoje você se encontra em um tempo onde parece que o céu está calado, lembre-se de João, lembre-se do incensário, lembre-se do trono ainda ocupado. O silêncio é só o intervalo. Deus está ouvindo, e quando ele falar, será definitivo. O código das 7 estações espirituais. João é agora conduzido a um panorama inesperado. Após ver o trono, o silêncio e o juízo prestes a começar, ele se depara com cartas. Não são mensagens comuns, nem apenas advertências. São diagnósticos espirituais. 7 igrejas, 7 contextos, 7 mensagens que parecem se referir a realidades locais, mas que carregam um código muito mais profundo. Deus não está apenas falando com congregações do primeiro século. Ele está revelando estágios da alma. As 7 cartas são como espelhos do espírito humano, mostrando em que estação da fé cada pessoa se encontra. Esmirna, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cada nome carrega uma dor, um elogio, um confronto, uma promessa. Mas mais do que isso, cada igreja representa uma fase espiritual que qualquer um pode viver ao longo da caminhada. O Apocalipse mostra que o verdadeiro campo de batalha não começa com o anticristo, começa no coração. A luta entre fé viva e fé morna, entre obediência e indiferença, entre verdade e aparência. Éfeso, por exemplo, é a igreja que perdeu o primeiro amor. Ela fazia tudo certo, mas havia perdido a chama. Quantos vivem assim? Ativos, presentes, firmes na aparência, mas vazios por dentro. O primeiro amor é mais do que emoção, é entrega, é prioridade, é colocar Cristo no centro de tudo. Deus não reclama da estrutura, ele questiona o coração. E o chamado é claro: volta, lembra de onde caiu, arrepende-te. Já Esmirna vive a estação da perseguição. Não tem nada a ser corrigido, mas precisa perseverar. É a estação em que a fé custa caro, onde o sofrimento não é sinal de erro, mas de fidelidade. João está vendo que nem toda dor é castigo. Às vezes é selo de autenticidade. Deus diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Uma frase que atravessa os séculos como âncora para quem sofre por amor a Cristo. Pérgamo enfrenta outro tipo de guerra. É a estação do compromisso dividido. Ali estava o trono de Satanás, e mesmo assim havia fé. Mas havia também doutrinas distorcidas, a mistura, a tolerância com o engano. Deus chama a espada da verdade. É o tempo em que a alma precisa decidir se vai se manter pura ou se deixará o erro se infiltrar em nome da aceitação. João percebe que o maior perigo nem sempre vem de fora, mas de dentro. Tiatira, por sua vez, é o símbolo do amor perseverante, mas ingênuo. É a estação da tolerância cega. A igreja que ama, serve, cresce em obras, mas que permite que falsos ensinos contaminem o altar. A lição é dura. Amor sem discernimento pode se tornar um veneno lento. Deus elogia, mas também confronta. Ele chama à vigilância. Ele revela que os olhos de fogo observam tudo, que não há nada encoberto para aquele que sonda mente e coração. Sardes é a estação da aparência morta. Tem nome de que vive, mas está morta. É a fé do hábito, da rotina, do automático. É o som da liturgia sem presença. Deus chama, desperta, fortalece o que resta. João vê que até nas cinzas pode haver uma centelha viva.
A promessa não é para os perfeitos, mas para os que ainda têm ouvidos para ouvir. Há tempo para se levantar, mas é preciso coragem para reconhecer a queda. Filadélfia, entre todas, representa a estação da fidelidade silenciosa. Pouca força, mas muita obediência. Pouco reconhecimento, mas portas abertas pelo próprio Deus. João entende que essa é a estação mais segura, aquela em que o esforço é pequeno, mas a aliança é firme. Deus promete livramento, presença, nome novo. A igreja fiel é pequena aos olhos do mundo, mas grande aos olhos do céu. E então vem Laodiceia, a estação do morno, nem fria nem quente. Autossuficiente, cega, pobre e nua, mas achando-se rica. A fé que não fere, que não vibra, que não transforma. É a estação do engano confortável. João ouve a voz do mestre do lado de fora, batendo, esperando. A graça ainda chama. Mesmo diante da indiferença, Deus ainda convida para entrar e cear, porque até o morno pode se tornar fervoroso se decidir abrir a porta. Esse é o código. Cada igreja representa uma fase, e cada fase revela algo do coração. João não está vendo apenas mensagens históricas. Ele está vendo o mapa da fé, um ciclo que se repete, uma dinâmica que ainda pulsa. Todos nós, em algum momento, passamos por uma dessas estações, e o Espírito ainda diz: quem tem ouvidos, ouça. Porque a promessa é sempre para os que vencem. As 7 cartas revelam que antes da besta, antes do juízo, antes da queda da Babilônia, Deus se volta para dentro da casa. Ele começa o julgamento por aqueles que se dizem seus. João entende que o verdadeiro apocalipse começa na alma e que o fim não será suportado por quem está morno. Será vencido por quem permanece fiel, mesmo com pouca força. A guerra de sombras que molda o mundo. João agora é transportado para uma dimensão ainda mais profunda da revelação. O que antes parecia uma sequência de eventos físicos, agora se revela como reflexo de uma guerra invisível, mas tão real quanto qualquer conflito terreno. Ele percebe que por trás dos reinos, dos impérios, das decisões políticas e das forças humanas, há uma batalha espiritual sendo travada. Uma guerra antiga, iniciada antes da criação do homem e que atinge seu ápice no livro do Apocalipse. Não é uma disputa entre forças iguais. É um confronto entre a luz absoluta de Deus e as trevas arrogantes que se recusam a se curvar diante dele. João vê o céu se abrir e assiste a um combate que não ocorre em campos de terra, mas nas regiões celestiais. Miguel e seus anjos lutando contra o dragão e os seus, e o dragão não é apenas um símbolo do mal. Ele é a antiga serpente, o acusador, o que tentou dominar a história desde o Éden. Mas aqui, diante dos olhos de João, ele é lançado para a terra. Ele não vence, ele é expulso, e quando ele cai, não cai sozinho. Traz consigo ira, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Esse tempo é o agora. João entende que a terra se tornou o campo de batalha onde essa guerra continua. O dragão, derrotado no céu, busca destruir o que resta na terra. Seu alvo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É uma perseguição sutil e feroz, feita não apenas de sangue e espadas, mas de ideias, enganos, sistemas. A guerra agora é travada nos bastidores da cultura, nas vozes das mídias, nas ideologias que seduzem, nos valores que corrompem. A besta que emerge do mar representa um sistema de poder, um império que recebe a autoridade do dragão. Não é apenas uma figura física. É um espírito que molda estruturas, controla nações, manipula multidões. João vê que sua força está nas palavras que profere, nas blasfêmias que solta contra Deus e nos sinais que enganam os que habitam sobre a terra. A guerra é de influência. A batalha é pela mente, pelo coração, pela verdade. E quem não enxerga o invisível será arrastado pelo visível. Mas o ataque
não vem apenas de fora. João vê uma segunda besta que surge da terra, parecida com um cordeiro, mas com voz de dragão. Uma figura que aparenta religiosidade, mas fala engano. Ela realiza sinais, convence, marca. Aqui, a guerra se torna mais insidiosa. É uma religião sem cruz, uma fé sem verdade, uma aparência de piedade que nega o poder do Evangelho. João entende que a sedução espiritual é mais perigosa do que a perseguição física, porque ela parece boa, mas é traição disfarçada. A marca da besta não é apenas um símbolo externo, é uma rendição interior. Um alinhamento espiritual com o sistema de rebelião. João vê que o grande objetivo do inimigo não é apenas matar corpos, é controlar almas. Ele não quer apenas tirar vidas, quer formar uma cultura que vive sem Deus, que adora o erro, que normaliza o pecado, que substitui o Criador pela criatura. Essa é a guerra de sombras, e ela não se vence com força humana, mas com discernimento, fidelidade e amor à verdade. João também vê os mártires, os que não se curvaram. Eles clamam por justiça, e Deus os ouve. Eles não estão esquecidos, eles estão debaixo do altar, aguardando o tempo do juízo. Isso revela que cada escolha feita agora, cada fidelidade mantida em meio à pressão, tem um peso eterno. Nada passa despercebido. O céu está acompanhando. A guerra pode parecer perdida aos olhos humanos, mas já está vencida pelo Cordeiro. E no meio desse cenário, João vê algo poderoso. O cântico dos que foram redimidos. Eles cantam um novo cântico diante do trono. Eles não são muitos aos olhos do mundo, mas são os selados, os fiéis, os que não se contaminaram. São aqueles que entenderam que a verdadeira vitória não está em evitar o sofrimento, mas em permanecer em Cristo até o fim. Eles não lutaram com espadas, mas com testemunho. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por não amarem suas vidas até a morte. Essa guerra ainda acontece, não com tanques, mas com narrativas, não com exércitos, mas com padrões, não com tiros, mas com influências. A guerra de sombras molda o mundo sem que o mundo perceba. Mas quem tem olhos abertos pelo Espírito discerne, e quem discerne escolhe resistir. João vê que a resistência não é feita de gritos, mas de firmeza, de não se vender, de não negociar a verdade, de não adorar o que parece poderoso, mas que é vazio por dentro. O Apocalipse revela que essa guerra será encerrada pelo retorno do Rei. Mas até lá, os filhos da luz precisam andar como quem entende o campo em que vivem. Não há neutralidade. Cada decisão aproxima ou afasta. Cada posicionamento edifica ou destrói. Cada dia é uma escolha de lado. João vê tudo isso e escreve não para assustar, mas para acordar, porque o tempo é curto e a guerra está nas sombras, mas a luz ainda brilha, o DNA da rebelião global. João vê o mundo não apenas como ele é, mas como ele sempre foi. O Apocalipse não revela um mal que começa no futuro. Ele escancara um padrão antigo, uma rebelião que percorre os séculos, mudando de aparência, mudando de discurso, mas sempre com o mesmo coração, a recusa de reconhecer Deus como Rei. O espírito da besta não surge no fim dos tempos. Ele já está aqui, desde o princípio, infiltrado na cultura, nas estruturas, nas decisões e nos valores de cada geração. É um DNA espiritual, um código de oposição, costurado nas entranhas do mundo caído. João identifica essa rebelião como organizada, inteligente, estratégica. Ela não avança com gritos, mas com sutileza. Não se impõe pela força primeiro, mas pela sedução. Ele vê uma Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra, sentada sobre muitas águas, dominando reis, influenciando mercadores, embriagando as nações com sua luxúria. Essa Babilônia não é uma cidade comum.
É o símbolo do sistema que desafia Deus em todos os aspectos: moral, espiritual, econômico, político. E ela não age à margem da sociedade. Ela é o centro, é respeitada, admirada, seguida. Esse é o DNA da rebelião global: transformar o erro em norma, o pecado em direito, a idolatria em cultura. João vê que a Babilônia se veste de púrpura e escarlata, cheia de ouro e pedras preciosas. O erro não é feio, ele é sofisticado. A perversão não se apresenta como ameaça, mas como liberdade. O sistema da besta não oprime no começo, ele conquista. E uma vez que domina os desejos, os sentidos e os sonhos, então prende. É um domínio sutil, profundo, irresistível para quem não tem raízes em Deus. A rebelião descrita por João não é contra uma religião específica, é contra o próprio Criador. Ela se manifesta em toda a tentativa humana de construir um mundo sem Deus. Em toda a torre de Babel, em todo trono humano, em todo culto ao ego. É a celebração do homem como centro, da vontade como lei, do prazer como verdade. A besta não quer apenas ser adorada, ela quer ser adorada no lugar de Deus. Esse é o ápice da blasfêmia: não negar a existência divina, mas usurpar seu lugar. João observa que esse sistema controla não apenas corações, mas também mercados. A Babilônia é o império do consumo, onde almas são tratadas como mercadoria. A economia gira em torno da vaidade, do luxo, da ostentação. Os mercadores choram não pelas almas perdidas, mas pelos lucros interrompidos. É um mundo onde valores eternos são trocados por objetos temporários, onde a fome de justiça é silenciada pela abundância de distrações, onde a verdade é moeda fraca e a aparência, a nova divindade. Mas esse sistema tem prazo. João vê sua queda, súbita, violenta, inevitável. Em uma hora tudo desmorona. A Babilônia que parecia invencível é destruída. E todos os que viviam à sua sombra choram. Mas o céu se alegra, porque chegou a hora da justiça. A queda da Babilônia é o anúncio de que o domínio do mal é temporário, por mais que pareça forte. O DNA da rebelião pode ter contaminado muitos, mas não resistirá ao fogo do juízo de Deus. E aqui, João revela algo poderoso. Enquanto a rebelião cresce, Deus está selando os seus. Há um povo que não se curva, que não se contamina, que não participa das obras da Babilônia. Eles não vivem segundo o DNA do mundo, mas segundo o Espírito de Deus. Eles não seguem a multidão, seguem o Cordeiro. E essa fidelidade, mesmo que silenciosa, tem peso eterno. É esse povo que herda o reino. É esse povo que permanece quando tudo o mais for abalado. O Apocalipse mostra que a rebelião global não é um movimento político, mas espiritual. E que seu combate não se dá com armas, mas com rendição. Vence quem se recusa a ser moldado pelo sistema. Vence quem guarda a verdade mesmo quando ela custa. Vence quem escolhe o invisível ao invés do imediato. Porque o DNA da besta é marcado por orgulho, cobiça e insubmissão. Mas o DNA do reino é feito de fé, santidade e obediência. João não escreve isso para condenar. Ele escreve para alertar, para despertar, para fazer ver. Porque enquanto o mundo celebra a independência de Deus, o céu prepara a revelação do Rei que virá. E quando ele aparecer, toda rebelião será exposta, todo engano será destruído, toda máscara cairá. E a única coisa que restará será a verdade. A verdade de um Deus que nunca perdeu o controle. E que sempre teve um povo que carrega seu nome, seu selo, sua natureza. Os guardiões do tempo final. João, em meio ao avanço da rebelião, testemunha um contraste radical. Enquanto o mundo mergulha no engano, surgem figuras que brilham como tochas acesas no escuro.
Eles não são líderes políticos, não são guerreiros armados, não são autoridades religiosas corrompidas. São separados, selados, reconhecidos pelo céu. João os vê como 144, 000, mas o número não é o mais importante. O que importa é o que eles representam, os guardiões do tempo final. Homens e mulheres cuja lealdade a Deus os torna inconfundíveis. Eles não seguem o fluxo, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Esses guardiões não são perfeitos por mérito próprio, mas pela aliança que guardam com o Deus vivo. Eles foram resgatados da terra, não se contaminaram com as corrupções do sistema. João diz que na boca deles não se achou mentira e que são irrepreensíveis. Eles não são supercrentes, são fiéis. E essa fidelidade não é moldada por circunstâncias favoráveis, mas provada no meio da pressão extrema. O mundo está sendo marcado pela besta, mas eles são marcados pelo nome de Deus. João os vê com o nome do Pai escrito na testa. Isso não é simbólico apenas, significa propriedade. Eles pertencem a alguém, são identificados com ele. Não carregam a marca do mundo, nem o medo das consequências. Eles foram selados porque aceitaram ser diferentes, mesmo quando ser diferente significava ser odiado. Eles não são muitos aos olhos do mundo, mas são tudo aos olhos do céu. Eles são o restante fiel, o povo que preserva a verdade enquanto ela é perseguida, o grupo que mantém a adoração pura quando a idolatria domina. E não estão sozinhos. João vê também uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Eles estão diante do trono, com vestes brancas e palmas nas mãos. Eles venceram, vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Isso nos mostra que o chamado para ser guardião não é para um grupo limitado. É para todos os que decidem não se conformar. A porta está aberta. A escolha é pessoal. Deus sempre terá um remanescente. E esse remanescente é mais numeroso do que o inferno gostaria de admitir. O que torna esses guardiões diferentes não é a ausência de sofrimento, é a presença de fidelidade. Eles não escaparam da tribulação. Eles a enfrentaram e venceram. O céu não aplaude a fuga, aplaude a permanência. O prêmio não é para quem se esconde, mas para quem resiste. E essa resistência nasce de uma certeza. O trono ainda está ocupado, o Cordeiro ainda reina, a promessa ainda é real. Eles creem contra todas as evidências, e por isso vencem. João observa que eles cantam um cântico novo, um cântico que ninguém mais pode aprender. Isso revela intimidade. Não é um hino decorado, é um som nascido da experiência. Quem nunca foi provado não entende. Quem nunca sangrou por causa da fé não reconhece a melodia. Mas quem guardou a fé até o fim, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, canta de um lugar que só os selados conhecem. O cântico novo é o som da fidelidade recompensada. Esses guardiões não são celebrados na terra. São ignorados, perseguidos, ridicularizados. Mas no céu são honrados. Eles andam com o Cordeiro porque andaram com ele quando ninguém mais quis andar. Eles ouviram a voz que chamava para fora da Babilônia e responderam. Eles escolheram a verdade quando ela era cara. Eles mantiveram a integridade quando o mundo se vendia. Eles são os que não se dobraram, e por isso permanecem de pé diante do trono. A existência deles é um sinal para esta geração. Em tempos de confusão, de pluralismo, de relativismo, de pressão, Deus está selando os que não negociam. Os que dizem sim à cruz, mesmo quando o mundo inteiro diz não. Os que vivem como estrangeiros, peregrinos, conscientes de que sua pátria não é aqui. Eles são guardiões, não porque controlam o tempo, mas porque entendem os sinais dele. Sabem que o fim se aproxima e, por isso, não perdem tempo com o que é passageiro.
O Apocalipse nos mostra que a vitória final não será dos fortes, mas dos fiéis. Não será dos que dominaram o sistema, mas dos que não foram dominados por ele. Ser guardião do tempo final é estar desperto quando a maioria dorme. É ser luz quando o mundo ama as trevas. É viver para agradar ao Cordeiro, mesmo quando isso significa ser rejeitado por todos. João escreve essas visões para que cada um entenda. O chamado não é para ser espectador, é para ser parte. O tempo final já começou, e o céu procura guardiões. O juízo é a última misericórdia. Ao avançar pela revelação, João é levado a um dos momentos mais temidos e mal compreendidos do Apocalipse: o juízo de Deus. Para muitos, essa parte do texto parece um acúmulo de castigos impiedosos, trombetas que anunciam destruição, taças de ira que caem sobre a terra, flagelos intensos que atingem a humanidade. Mas João vê além da superfície. Ele percebe que cada ato de juízo não nasce do desejo de punição, mas do amor que ainda clama até o último instante. O juízo não é apenas justiça fria, é misericórdia final. É o chamado mais alto, mais urgente, mais claro, para que os homens voltem antes que seja tarde demais. Cada trombeta que soa, cada taça que é derramada, carrega consigo uma voz que adverte, que expõe, que sacode o orgulho do mundo. É como se Deus gritasse ao coração humano: acorda, olha para cima, vê o que está acontecendo. João entende que o propósito do juízo é, antes de destruir, revelar, expor o que estava escondido, escancarar a consequência de uma vida sem Deus. O céu está lutando pela alma do homem, e essa luta, em seu estágio mais extremo, envolve a dor como o último recurso para quebrar corações endurecidos. Quando a primeira trombeta toca, a terra é atingida com fogo e sangue. A segunda afeta os mares. A terceira, os rios. A quarta, o céu. Cada uma dessas ações revela que a criação, que antes sustentava o homem, agora se volta contra ele. Não porque Deus odeia a criação, mas porque ele está mostrando que a natureza, quando afastada de sua fonte, também geme, também entra em colapso. É como se o mundo gritasse junto com o céu: chega de ignorar o Criador. Cada parte da criação clama por redenção, e o juízo faz esse clamor se tornar visível. Mas mesmo em meio à devastação, João vê que muitos ainda não se arrependem. Eles blasfemam, resistem, se apegam às suas obras. Isso mostra que o coração humano, quando endurecido, pode se fechar mesmo diante do óbvio. Deus não está punindo sem aviso. Ele está confrontando, sacudindo, chamando. E a cada nova praga, ele está dando tempo. Tempo para ver, tempo para mudar, tempo para reconhecer que sem ele não há vida. Esse é o coração do juízo. Misericórdia estendida ao máximo. As taças da ira revelam outra dimensão. São despejadas com precisão, tocando aspectos da vida humana que sustentavam sua arrogância, saúde, riqueza, poder, controle. João vê o rio Eufrates secar, abrindo caminho para os reis do Oriente. Vê espíritos imundos saindo para enganar as nações. Vê a batalha se formando, mas mesmo ali, antes do último confronto, a voz de Deus ainda ecoa: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Até o fim, há convite. Até o último segundo, há chance. O juízo é o grito do céu para os que ainda podem ouvir. A misericórdia de Deus está presente mesmo quando tudo parece ruir. João vê anjos anunciando: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É uma mensagem de alerta, mas também de esperança. Porque só é julgado quem foi avisado, só é confrontado quem foi chamado. O juízo é a prova de que Deus ainda se importa. Ele não deixa o pecado seguir impune porque não suporta ver mais vidas se perdendo.
E se precisa usar o choque da realidade para salvar, ele o fará. O clímax do juízo não é a destruição, é a separação. João vê um juízo final em que livros são abertos. Cada pessoa é julgada segundo suas obras. Mas há um livro especial, o livro da vida. Ele não contém feitos, contém nomes, e isso muda tudo. Porque mostra que, no fim das contas, o que importa não é quantas obras foram feitas, mas se a vida foi rendida. Se o nome está ali, está salvo. Se não, está perdido. Essa é a última misericórdia, oferecer salvação baseada em quem Cristo é, não no que o homem tentou fazer por conta própria. João entende que o juízo de Deus é santo, e porque é santo, é também justo, e porque é justo, é também misericordioso. Nenhuma lágrima de inocente ficará sem resposta, nenhuma injustiça passará despercebida, nenhuma dor que foi entregue a Deus será esquecida. O juízo é a resposta definitiva para tudo que o pecado distorceu. É o fim da maldade, o fim da mentira, o fim do sofrimento. Mas antes de ser fim, é oportunidade, uma última, uma eterna. O Apocalipse não termina com juízo, mas ele não pode ser ignorado, porque sem entender o juízo, não se entende o valor da graça. João vê tudo isso e escreve com urgência, porque cada palavra é uma chave, cada revelação é um apelo. Ainda há tempo, mas não será para sempre. O juízo virá, e quem entende isso não teme, mas vigia, não foge, mas se entrega. Porque quando Deus executa juízo, é para que, enfim, a justiça reine, e o amor vença tudo. A eternidade começa com um nome escrito. No auge de toda a revelação, quando o tempo já tocou seus últimos minutos e tudo o que era provisório se desfez, João vê aquilo que ninguém poderia imaginar, um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. O antigo desapareceu. E diante de seus olhos, surge a cidade que o próprio Deus preparou, a Nova Jerusalém, descendo do céu, como uma noiva adornada para o seu noivo. A eternidade não é um conceito distante. É uma realidade concreta, cheia de glória, onde o próprio Deus habitará com os homens. Mas João vê algo ainda mais profundo do que ruas de ouro e portões de pérolas. Ele vê um livro, o livro da vida do Cordeiro, e nele nomes. Não histórias, não feitos, não realizações. Apenas nomes. Cada nome escrito ali representa alguém que foi alcançado pela graça, lavado pelo sangue e selado para sempre. A eternidade não começa com palácios, começa com identidade, começa com reconhecimento, começa com a pergunta mais decisiva de todas. O seu nome está lá? Esse livro não é atualizado por obras, não é preenchido por mérito, é selado no momento da rendição. Quando alguém entende que nada pode fazer para se salvar e se joga nos braços do Cordeiro, seu nome é escrito, não com tinta, mas com sangue. E ninguém pode apagar, nem o passado, nem os erros, nem as quedas. Se o nome está ali, a eternidade está garantida. João entende que esse livro é mais valioso que qualquer conquista terrena, porque tudo passa, mas os nomes no livro permanecem. João vê que os que não foram encontrados escritos nesse livro foram lançados no lago de fogo. Uma verdade dura, mas necessária. O juízo final não é apenas uma separação de comportamentos, é uma separação de naturezas. Quem rejeitou a graça escolheu viver longe de Deus e agora viverá eternamente separado dele, não por falta de convite, mas por resistência ao amor. A eternidade com Deus é oferecida a todos, mas só entra quem aceitou ser transformado. Na Nova Jerusalém, João não vê templo, porque o próprio Deus é o templo. Ele é a luz, ele é o centro, ele é tudo. Os que estão ali não precisam mais de explicações, nem de sinais, nem de esperança. Eles vivem a plenitude, porque o Cordeiro está presente, visível, glorioso.
e junto com ele os que creram, os que venceram, os que perseveraram, os que guardaram a fé. Eles têm um novo nome, eles têm acesso livre, eles vivem onde nunca mais haverá choro, nem dor, nem noite, porque o velho já passou. E o novo chegou para sempre. A eternidade começa com um nome escrito porque Deus é um Deus de relacionamento. Ele conhece os seus pelo nome. Ele chama pelo nome. Ele escreve pelo nome. O céu não é um lugar anônimo. É um lar para filhos reconhecidos. E isso muda tudo. Porque enquanto muitos vivem para serem lembrados por outros homens, o céu só se abre para quem é lembrado por Deus. Ter o nome no livro da vida é mais importante do que qualquer honra humana, porque isso significa pertencer, ser aceito, ser amado eternamente. João termina a revelação com um convite. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. A eternidade está preparada. O livro está aberto. O tempo da decisão ainda não acabou, mas está prestes a terminar. O Apocalipse não é uma ameaça, é um apelo para que nenhum nome fique de fora, para que cada alma desperte, para que cada coração se volte ao Cordeiro enquanto ainda há tempo. A última cena da Bíblia não é destruição, é reconciliação, é o reencontro entre Criador e criatura, é a cura definitiva de toda dor. É o retorno ao Éden, mas muito maior. João vê um rio de água viva saindo do trono. Vê a árvore da vida frutificando novamente. Vê as nações sendo curadas. Vê servos reinando para sempre. Não há mais separação. Não há mais noite. Não há mais pecado. Apenas luz. Apenas glória. Apenas comunhão perfeita. E a última promessa ecoa como um selo sobre toda a profecia. Eis que venho sem demora. João responde como todo coração transformado deveria responder. Amém. Vem, Senhor Jesus. Porque agora tudo está pronto. Tudo está completo. O Cordeiro venceu, o reino chegou e a eternidade começou. Com nomes, com vidas, com pessoas reais. E a pergunta que João não escreve, mas que cada um sente ao terminar sua visão é simples e direta. O seu nome está escrito? Porque se estiver, nada mais precisa ser temido. Nem o Apocalipse, nem a morte, nem o juízo. Porque o fim do Apocalipse é apenas o começo de algo eterno. Algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração imaginou, mas que Deus preparou para os que o amam. E tudo isso começa com um nome. Se essa jornada pela revelação tocou seu coração, se alguma palavra acendeu algo em você, então não pare por aqui. Inscreva-se agora no canal Bíblia Além do Véu e ative as notificações. Aqui, cada vídeo é mais que conteúdo. É um convite para ir além da superfície, para descobrir os mistérios da palavra como você nunca viu antes. Assista aos próximos episódios. Eles vão continuar revelando, parte por parte, o plano eterno de Deus para a sua vida e para toda a história. Porque o Apocalipse não termina com um ponto final. Ele é o início de algo eterno. Então não perca o que vem a seguir. Sua jornada pelo invisível está apenas começando.